Vamos continuar nosso estudo da Palavra do Eterno e ainda sobre o tema da batalha espiritual. Quero abordar aqui com vocês uma palavra que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, porque nós estamos estudando sobre como pregar e o que é a pregação, né? E eu já expliquei para os irmãos o motivo, o significado da pregação. E é lógico que uma das abordagens do pregador é ser um arauto. E um arauto é um conquistador. É a pessoa que vai conquistar territórios. Então é bom lembrar que o diabo, o inimigo da nossa alma, o coisa ruim, como brincam os outros, o capiroto, este cidadão, ele não para, não brinca, não dorme. De dia e de noite ele está sempre buscando a quem ele possa tragar. Então nós fomos chamados por Deus para, veja bem, pregar a palavra do Senhor. Então o que é que consiste isso? Consiste em invadir o território do inimigo. Veja que situação. Lá dentro, semear a palavra, plantar o evangelho do reino e retornar para casa, que é o céu. Então nós viemos ao mundo, aceitamos Jesus como Salvador, plantamos aqui a semente, Paulo pregou, Apolo regou, Cristo dá o crescimento, e depois nós somos recolhidos para o céu, para a glória, concluindo a nossa missão. No entanto, Jesus explica no evangelho dele mesmo, que Mateus escreve, capítulo 10, que nós somos levados como ovelhas no meio de lobos e que nós precisamos da prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Porque nós estaríamos entrando em um território hostil, inimigo. E a questão é, como nós vamos entrar nesse território hostil, inimigo? Como nós vamos entrar lá, pregar a palavra, ganhar as almas e sair ileso, se nós temos um adversário? Porque a questão não é chegar e pregar, irmão. Tá bom? Para os irmãos pregadores. A questão é que depois da pregação, vence os levantes, os bombardeios. Depois que você termina de pregar, começam as retaliações. E é sobre isso que eu quero falar nesse momento, sobre essa batalha espiritual. A primeira coisa que precisamos saber é discernir. Discernimento de espírito. Precisamos discernir sobre qual espírito maligno está naquele momento ali. Então nós vamos chegar no ambiente e nós precisamos antes orar a Deus para que Deus nos dê o discernimento de espírito. O que é isso? É antecipar os fatos. Uma das funções do discernimento de espírito é Deus nos mostrar aquilo que vai acontecer. Não estou falando de visão ainda, de profecia, não. O discernimento de espírito, ele tem a capacidade de nos ensinar, nos mostrar quando é a verdade e quando é mentira. Eu dou esse exemplo para vocês quando Eliseu está conversando com Geazi, e Geazi, depois que ele, ou Geazi, né? Depois que ele mente com o nome de Eliseu, ele vai atrás de Naamã, ele pega as vestes, ele pega o dinheiro, volta para casa e se esconde. E Eliseu pergunta: tu vem de onde, meu filho? Ele diz: teu servo não foi nem veio a lugar nenhum. E ele diz: você acha que o meu espírito não foi com você? Quando você foi atrás daquele homem no carro pedir aquilo, era tempo da gente pedir nada? Era tempo da gente cobrar alguma coisa por isto? Veja,
Discernimento de espírito. Eliseu sabia o que estava acontecendo, mesmo sem ter saído do lugar. E esse dom nós precisamos pedir a Deus. Tá bom? Por isso que Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias. Porque Elias, para saber de alguma coisa, ele tinha que estar lá ou Deus revelar. Já Eliseu não, Eliseu sentado ali, ele sentia dentro dele, no seu coração, o que era verdade e o que era mentira. Vez por outra, teve uma vez, lá pelo capítulo 17, do segundo livro dos reis, quando tem aquela seca lá, e o rei manda prender Eliseu. A culpa é de Eliseu. E Eliseu, antecipado pelo Espírito Santo, sentiu na sua alma de que estavam armando uma contenda contra ele, então ele consegue se livrar. Ele consegue livrar reis, ele consegue livrar o povo, porque antecipou o futuro. Não é visão nem profecia ainda. Tá? A profecia vem depois, quando ele profetiza e diz, olha, amanhã vai chover comida aqui e tal. Mas essa antecipação dos fatos, dos problemas, isso nos ajuda demais. Então o pregador precisa pedir a Deus discernimento de espírito, para ele saber se o inimigo vai investir, se não vai investir, quem estará lá. Sabe, quando você vai pregar amanhã, você já tem que ter vindo, está orando já aí 2, 3 dias, uma semana, pedindo a Deus o discernimento para que Deus possa lhe mostrar o que vai acontecer lá dentro. O que as pessoas vão sentir, qual será a reação, se haverá algum levante, se haver alguma atrapalhação. Você precisa pedir para que Deus lhe mostre as pessoas que vão estar ali, o tema a ser abordado, se já haverá alguma mudança, alguma interferência, se Deus vai operar cura naquele dia, se terá algum demônio ali. Isso Deus faz, irmão. Isso Deus nos mostra, tá bom? Quem prega há mais tempo e tem esse dom sabe de que às vezes nós sonhamos com o lugar que nós vamos pregar e quando nós chegamos lá está idêntico, igualzinho. Tem uma pessoa sentada aqui, tem outra ali, você começa a pregar e Deus já lhe mostrou o que vai acontecer lá dentro. Então pede-se esse dom, tá certo? Então, veja bem, nós somos um arauto, sim ou não? Um conquistador, aquele que vai à frente do rei anunciando que o rei está chegando. Só que é o seguinte, nós anunciamos que o rei está chegando para o povo que recebe o rei. No caso, nós estamos pregando para o mundo, dizendo que Jesus está voltando. E há um inimigo que não quer que as pessoas escutem, que é o diabo. Ele cega o entendimento das pessoas para que a luz do evangelho não brilhe, para que eles não entendam, para que eles não compreendam. Então eles começam a fazer de tudo, os demônios começam a fazer de tudo. Eu expliquei na outra aula sobre o demônio que rouba a palavra. Antes que a palavra caia, ele rouba, ele rapta. Antes que a palavra venha nascer no coração. Quando ela desce ao coração, que ela vai criar raiz, ele petrifica o coração da pessoa e ainda rouba a palavra e vai-se embora. Certo? Então, o ponto aqui hoje é esse. Quando o inimigo ele rouba esta palavra, ele faz aquilo que Jesus disse. Ele é uma ave, ele rouba, ele leva. E agora, como a Bíblia compara o reino de Deus como um grão de mostarda, a fé, que é plantada e depois cresce, é a menor semente, mas vira maior árvore. E em cima, as aves fizeram ninhos. Em cima de quê? Em cima do reino de Deus. Veja, se as aves dos céus são os demônios e o grão de mostarda é a fé e a árvore que cresce é o reino, então, quando o diabo ele rouba a palavra da pessoa que está ali no chão, né? Ele rouba a palavra, ele leva para cima desta árvore e lá ele faz um ninho. O ninho é lá. Eu vou mostrar para você aqui
na palavra do Senhor, em Mateus 13, 31. Tá? Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 31. Certo? Se você tiver com a Bíblia aberta aí, que eu espero que você esteja, né? Que eu sempre falo para vocês, olha, precisa estar com a Bíblia o tempo todo. Então tem que conhecer. Então veja, Mateus 13. Você sabe que no início aqui da parábola de Mateus 13, ele fala sobre a semente que plantou. Sim ou não? Amém ou não amém? Pronto. Então ele plantou, a semente caiu num lugar e caiu em outro, já expliquei isso na outra aula. Aí agora no versículo 30, nos versículos 23 a seguir, Jesus já vai contar outra parábola no versículo 24, que é sobre a semente que é o trigo e a semente que é o joio. O trigo nasceu porque foi Deus que plantou, isso todo mundo sabe. Quando os homens dormiram, no versículo 25, versículo 25, os homens dormiram. O que é que acontece quando os homens dormem? Veio o seu inimigo, que é o diabo, e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E foi-se embora. Veja, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quer dizer, ele não frutifica, mas quando o trigo cresceu e frutificou, também o joio cresceu. Aí surge a pergunta: Senhor, nós vamos arrancar? Ele não, deixa crescer junto. Veja, os filhos da luz crescendo junto, colado com os filhos das trevas. E Deus proíbe que seja arrancado. Aí no final agora, ele vem no versículo 31 e propõe outra parábola. Veja bem, a gente vai chegar na questão. Outra parábola ele propôs, Mateus capítulo 13, versículo 31, Evangelho de Jesus Cristo. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo. Veja, o campo novamente aqui representado o mundo. E o homem sendo Deus, o que plantou, semeou no seu campo. O mundo é de Deus, o espaço é de Deus, tudo ali é de Deus. O qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham aos seus ramos. Tá entendendo? Aí eu lhe pergunto: quem é estas aves? Não é o diabo? E agora, o que diz é que, no versículo 32, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Opa, peraí. Aninham-se aonde? Nos seus ramos. Que ramos? Da árvore chamada fé, evangelho, que Deus plantou como semente e agora cresceu, que é Cristo, aquela árvore representa Cristo. E segundo o que diz o evangelho de Jesus Cristo, glória a Deus, segundo escreveu João escreve no capítulo de número 15, Jesus falando que ele é a árvore e nós somos apenas quem? Os ramos. E agora? No capítulo de número 15, diz: eu sou a videira verdadeira
e meu Pai é o lavrador. Toda árvore, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Veja bem, eu sou a videira, vós as varas que está em mim, e eu nele. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No versículo 6, repete que nós somos as varas, que o povo judeu é as varas, que as varas foram enxertadas nele, que nós somos apenas os ramos, os galhos, as varas. Veja só. Então, simplificando, Jesus vem, funda a sua igreja. Nós, que não éramos da árvore, da geração da raiz de Davi, judaica, somos enxertados nele pela fé, que é este grão de mostarda que foi plantado. E aí cresceu-se o reino. Judeu, grego, gentio, não interessa quem. Todos agora fazem parte de um reino. E cresceu tanto que agora as aves do céu, que são os demônios, veja, o semeador continua semeando. Mas ele não permite, o diabo não permite que nasça algumas sementes, só algumas que não está no controle dele. O coração se abre, a pessoa aceita a palavra e realmente se converte. Mas a maioria estão como agora? As aves do céu são os demônios em cima deste reino, que é o reino de Deus, onde eles fizeram um ninho, se alojaram, e os ninhos deles, eles estão alinhados nas varas, irmão. Eles estão alinhados nos ramos, certo? E esses ramos aqui é com certeza relacionado àqueles que foram chamados para ser do reino de Deus e que agora estão deixando-se ser usado por Satanás. Resumindo, o diabo veio e no meio do reino de Deus, ele semeou o joio, que são as árvores infrutíferas, que vivem sugando a seiva do trigo. É o povo que, em vez de servir a Deus, estão no meio evangélico, no evangelho não estão. Estão nos templos, não estão na igreja, porque a igreja de Cristo não é joio. Mas estão no nosso meio e fingem ser de Deus, do reino de Deus, têm aparências de que servem a Deus, mas na verdade foram plantados por Satanás, são sanguessugas, são pessoas usadas pelos demônios. E agora acontece que o diabo descobriu que não precisa tirar ninguém do evangelho. Tudo o que ele precisa é enganar as pessoas para que elas pensem na sua mente que na sua forma errada de ser, elas pertencem ao reino de Deus e que elas são varas, que elas são ramos, mas não são, estão apenas aninhadas com Satanás. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. É neste contexto, não posso falar dos outros países, mas brasileiro, baiano, que nós estamos envolvidos. É nesse contexto que o Brasil está impregnado. Um monte de gente dizendo-se ser do reino de Deus, mas servem a Satanás, servem às trevas. Dizem ser, mas não são, como diz a Escritura Sagrada. Tem aparência de que é, mas não é. Vivem só de aparências. E o maior maquiador, o maior ludibriador, travestido de luz, é Satanás. Satanás tem essa capacidade de se travestir, de imitar a luz.
Lembre-se, ele foi portador da luz. Então ele sabe como inventar a luz. Certo? Então, o que nós podemos fazer é entrar nesse território hostil, impregnado pelo inimigo, e lhe digo mais, nós vamos ter que começar rompendo a barreira dentro da nossa congregação. Porque esta semente de joio, esta semente demoníaca, diabólica, ela está ao nosso redor, meu irmão, plantada, colado junto conosco. E é aqui que Deus nos chama agora, nesse contexto, para pregar a palavra de Deus. É aí que surge a palavra arrependimento. Palavra esta que está sumindo, desaparecendo. Quando você pergunta para alguém, você quer aceitar Jesus? O que é que ele diz? Eu já tenho Jesus. Eu sempre tive Jesus. Aí eu lhe pergunto, e você se arrepende de todos os seus pecados? Ah, não, me arrependo todo dia. Bom, então você não é arrependido. Nós estamos falando de arrependimento todos os dias. A palavra que surge hoje, palavra criada por Satanás. Palavra criada por Satanás. Eu digo e repito. Esta palavra aqui chamada resiliência é palavra criada por Satanás. Veja bem. O que é uma resiliência? Vou colocar aqui paradinho para você nunca citar esse negócio. Propriedade de alguns na física, né? Resiliência na física, na matéria física. Não matéria física de nós, mas uma matéria aí que os cientistas estudam, a física. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Primeiro ponto da física você destruiu lá um material. Eu estou aqui com a xícara de café. Você destruiu essa xícara de café. Pela física, eles têm a capacidade de reformar. Retornar à forma original. Ela vai voltar a ser xícara de novo. Veja que situação. Aí o sentido figurado desta palavra resiliência é capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Camaleão. É o camaleão. É a pessoa que se adapta à situação. Bom, mas onde é que está aqui o arrependimento? Porque recobrar é retornar a ser quem era. E fácil adaptação. Quer dizer, você chega, o ambiente está ruim, você se adapta. Só que isto não é o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 5 não é isto. O que a Bíblia nos ensina em Efésios 5 é que nós não podemos nos embriagar com este mundo e nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos ser transformados pela renovação do entendimento do Espírito que agora habita em nossa vida. Não temos nada a ver com resiliência. Nós temos a ver com isso aqui. Efésios 5 a seguir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós. Isso eu já citei aqui em outra aula. Tá? Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs,
Porque por essas coisas, pelo quê? Pelas palavras vãs, por esse negócio todo aí, pela torpeza, pavoice, chocarrice, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá? E versículo 11: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É hora de condenar as obras das trevas. Ninguém pode condenar ninguém, não. Condenar ninguém, não, porque nós não somos o juiz, o tribunal. Mas condenar as obras daqueles, sim. Versículo 14: porque ele desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo lhe esclarecerá. Versículo de número 18: e vos não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bom, não precisa eu dizer mais do que isso aqui. Então veja, a palavra para nós é arrependimento. Como disse Pedro, pregando em Atos capítulo 2 e 3. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus. Cada um deixe os vossos pecados e aceite Jesus e tal, e se batize, arrependam-se. Então, hoje, quando você chega no meio evangélico em si, o que você encontra é um monte de joio que foi plantado pelo diabo neste mundo. Mas em qual mundo? No mundo em que Cristo plantou a luz, o diabo veio e plantou as trevas. Aí começa a batalha espiritual. Por quê? Porque você vai precisar deste dom de discernimento de espírito para saber quem está falando, quem está sendo usado, quem está ali naquele momento e o que deve ser dito. Tá? Não é assim, não, irmão Noel, eu vou lá e converso com Deus, e Deus me revela, Deus me ilumina, e Deus me diz isso, e Deus me diz aquilo, e tal. Irmão, não é isso. É preciso orar bastante, para que hoje a gente possa ter esse dom de discernir os espíritos. Porque se nós não estivermos hoje pautados na palavra que Paulo fala, 1 Coríntios 2,14, vou abrir aqui para você ver. 1 Coríntios 2,14, olha. Efésios, você já leu agora aqui, não ache ruim não, irmão. Eu preciso citar isso aqui para vocês. Versículo 14, olha. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Veja bem. Isso aqui é a segunda carta de Paulo, capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele está falando para os irmãos o que é que ele conseguiu vencer, né? Quando ele começou a pregar, né? Você vai ver no versículo 12, quando ele chegou a Troade para pregar o evangelho, Deus abriu as portas, foi Deus quem abriu as portas, tá? Aí no versículo 17 ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falando de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Resumindo, eu estou pregando e quem está me olhando ali não são os espectadores. Eu estou pregando ali e Cristo está ali me observando. Presta atenção. Eu sou representante de Cristo, eu vou lá para pregar Cristo, e o primeiro espectador não são as pessoas, não é a pessoa que está ali sentado, é Cristo que está me observando. Por quê? Veja bem, 2 Coríntios capítulo 2, se você não leu, você tem que ler isso aqui, irmão. Você tem que ler as cartas.
Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Não vou mais triste, eu só vou quando eu estiver alegre. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegra, senão aquele que por mim foi contristado? O povo queria que Paulo pregasse, não, você precisa pregar mais manso, porque você tem que ensinar diferente, porque isso, porque aquilo. E Paulo diz, eu estou ferido. Eu estou vendo as coisas que estão erradas. Então como é que eu vou... Sim, aí eu agrado vocês e Cristo fica triste comigo. Está prestando atenção, né? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Agora veja a pancada. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele em vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque, olha o versículo 11, não ignoramos os seus ardis. Vou explicar, presta atenção. O apóstolo Paulo vai pregar. E as pessoas ficam tristes por quê? Porque a palavra que o apóstolo Paulo traz é sempre doutrinária, não agrada. Aí um ou outro ali dentro ficou triste. Aí Paulo diz, e se eu for e você triste comigo, como é que vai ser? Como é que você vai receber a palavra triste? Não dá. Então, o que é que Paulo detecta é que ele vai perdoar aquela pessoa, mesmo que ela não goste do que ele vai dizer. Ele não teve oportunidade de ir lá mais presencialmente, mas enviou uma carta, mesma coisa que ele estava pregando, o sermão foi escrito. Presta atenção, tá ouvindo? Amém? Ele envia a carta para que as pessoas não fiquem tristes, e ainda aquele que está lá, que vai ficar triste com Paulo, que Paulo vai picar o cacete de novo, ele seja perdoado pelos irmãos, porque ele vai continuar triste. Mas Paulo não vai ter culpa nenhuma daquilo. E o apóstolo Paulo explica, não ignore os ardis do diabo. Isso quer dizer o quê? Que quem está trazendo a tristeza à igreja por escutar a verdade é Satanás. Satanás está pondo no coração do povo o que o povo deve escutar ou não escutar. O que pode ser, o que não pode ser. Veja que a palavra de Paulo é repreensão e as pessoas ficam tristes, cabisbaixas, por causa da repreensão. Como é que é isso, irmão? Veja que a palavra arrependimento, isso naquela época, veja que a palavra arrependimento sumiu. Aí quando você introduz arrependimento, o povo acha ruim. O povo fecha a cara. O povo fica triste. Por que isso? Porque o diabo cegou o entendimento do povo que está dentro das congregações, mas que ainda não são da luz, para que a luz do evangelho não brilhe, a fim de que eles não venham para a luz e as suas obras sejam reprovadas. É nesse contexto aí que nós estamos vivendo, certo? Nesse contexto de pregações erradas, de músicas erradas, né? Que eu falo sempre para vocês aqui, é só bater que a porta vai se abrir. Se precisar é só chamar. Cadê? Esses hinos já sumiram, né? Já desapareceu, né? Não cresce porque não é de Deus. Mas o diabo não vai parar. Tem os ardis. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele vai inventando uma coisa, vai inventando outra. Veja que o diabo colocou no coração de um crente
da igreja de Paulo ficar triste com a pregação da palavra, irmão. Isso é inadmissível. Agora veja, se hoje não é assim. Pondere aí no seu coração, se não é assim. Leva um pregador de verdade para sua igreja. Leve lá o pregador. E veja quantas pessoas vão se agradar dele. Agora leve um infame que fala qualquer coisa, mas que agrada aos ouvidos do povo. E você vai ver o que é que eles abrem o coração, eles se alegram, eles ficam felizes, eles aplaudem, eles reagem. Sabe aquela ânsia, aquele negócio, meu Deus, que maravilha. E toma-lhe a agenda e ele vai subindo e descendo. E ele crente abafando que ele está pregando o evangelho de Cristo. Só que o que ele está pregando é somente uma parte do evangelho de Cristo. Não estou dizendo que ele não está pregando o evangelho de Cristo, tá? Porque está escrito na Bíblia e tal. Mas ele entendeu a forma de pregar de modo que ele não atinja o erro. E aí ele está pregando o evangelho de Cristo, mas ele está pregando só a parte que agrada o povo. E nós nascemos para agradar o povo, foi? Não, né? Então você pregador, você pregadora que está fazendo o curso comigo aqui, se segure, meu filho. Segura as pontas. Porque quando você começar a abrir a boca, que você começar a pregar somente a palavra de Deus, o diabo vai se levantar. E vai se levantar tanto que vai se levantar contra você. Vai começar a lhe influenciar. Vai lhe colocar dúvida no coração, na sua mente. Vai usar pessoas para soprar em você, para que você se sinta sozinho, isolado, sem ninguém. E aí começa-se as influências de fora, que eu vou dar outra aula aqui sobre depressão, possessão demoníaca. Por enquanto eu vou falar só sobre o que o inimigo trabalha aqui, certo? Então é nesse contexto quando Jesus, ele explica a situação espiritual do reino de Deus. É neste contexto que Jesus explica que nós precisamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, quando ele usa o apóstolo Paulo para falar a Timóteo. Aí entra agora aqui Lucas capítulo 11, né, Evangelho de Jesus, onde Jesus está orando e os discípulos pedem para que Jesus ensine eles a orar, irmão. E aí aqui estourou a bomba. Porque Jesus não veio trazer a paz, Jesus veio trazer a guerra, a espada, a divisão. Isso quer dizer que por onde Jesus passa, alguma coisa acontece, irmão Noel, quando Jesus está. É, inclusive, uma batalha espiritual. Os demônios se levantam. Irmão, presta atenção que os demônios não se levantaram. Não manifestou-se enquanto Jesus não apareceu. E a presença de Jesus num culto, na igreja, precisa manifestar a presença dos demônios, irmão. Isso é obrigatório. Demônio alojado não pode ficar alojado. O pregador tem que começar a orar por isto, para que Deus revele, mostre e expulse. Aí vai se bater, vai gritar. É para isso mesmo. É para ele ser expulso mesmo, para Deus revelar, mostrar ele, esclarecer. Opa, a pessoa estava aqui, mas esta pessoa estava aqui sob possessão demoníaca. E nós estamos aqui para expulsar essas coisas ruins, para que esta pessoa não sofra mais. Amém ou não amém, irmãos? Você não vê hoje mais nos cultos, você não vê mais as pessoas caindo endemoniadas. Ah, isso é ruim. Não, isso não é ruim, isso é ótimo. É sinal de que a presença do Senhor Jesus está ali realmente. E agora o que o diabo faz é o seguinte. Tudo hoje é doença psicossomática, psicossocial, psicológica. É, psicológica. Depressão é coisa do Satanás. É opressão demoníaca na mente. Não tem outra questão. Jesus nos fez perfeitos, sim ou não? Aí de onde surgiram as doenças? Permissões de Deus,
mas ação de quem? Na vida de Jó, a doença veio por quem? Quem trouxe a doença? Não estou falando as coisas que estão acontecendo, por exemplo, hoje nós estamos com a imunidade muito baixa. Às vezes ou outra aparece uma gripe, um vírus, um negócio, mas tudo isso quem criou foi Satanás. Deus não criou gripe nenhuma. Deus não criou pandemia nenhuma. Ah, irmão, a pandemia foi criada lá na China, no escritório e tal. Sim, beleza. Mas quem influenciou esses homens? Então, você vai dizer assim, não mas nem tudo é o diabo. Realmente, nem tudo é o diabo. Mas tudo no mundo tem influência demoníaca. A Bíblia nos ensina que no mundo, ou o mundo, jaz no. Quem manda é ele, quem controla é ele, filho. Então, tudo que ele quer é que a pessoa se esqueça dele. Deixa ele quieto lá, trabalhando. Só que aqui não, pai. Nosso compromisso aqui é pregar a palavra. E a palavra tem o poder de discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ou seja, tem o poder de mostrar quem está ali naquele momento. Quem está escutando, quem está falando, quem está ouvindo. Amém ou não amém? Então veja, voltando a Lucas 11, Evangelho de Jesus. Aconteceu que estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que o João era tremendo, rapaz. Os discípulos de João Batista sabiam orar. Por que orar? Aí entra a questão da formalidade, né? Por que nós vamos orar se Deus já sabe tudo? Formalidade, pai. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livre-nos do mal, com L. Disse-lhes também: qual de vós tendo um amigo? Veja que Jesus cortou a oração pelo meio. E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama e não posso levantar para tu dar. Eu vos digo a vós, digo-vos que ainda que se não levante a dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á, e todavia por causa da sua importunação lhe dará tudo o que houver mister. Mas ele está insistindo sobre oração, né? Isso depois eu vou dar aula sobre oração. E vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á. Não é pedir, viu, irmão? Está escrito pedir. Não está escrito pedir. Tem um hino da harpa que fala pedir. Hino 84 da harpa. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. A quem busca, acha. E a quem bate, abri-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Primeira coisa que Jesus fala, quando palavra pedra. Você pedir um pão, lhe dará pedra. Pão é falando sobre o fruto, sobre aquele que desceu do céu, sobre Cristo, pão da vida, o que dá a vida. Não dará uma pedra. Pedra é dureza de coração. Em vez de abrir o coração para receber a vida, Deus não vai fechar o coração para receber
uma pedra para que a pessoa endureça e não receba a palavra. Você já tinha analisado essa? Não, né? Eu acho que eu vou ter que dar uma como é que diz? Uma aula sobre as parábolas de Cristo, para vocês aprenderem a interpretar um pouco, tá bom? Não se preocupe não, demora mesmo. Eu demorei, não foi pouco tempo. Então, pão é a vida, Cristo, Deus, o que desceu do céu. Ele diz em João 6. E a pedra é a dureza de coração, pedregais. A semente que caiu em pedras, que o diabo veio por cima da pedra e puxou, levou a semente. Então Cristo não vai fazer isso. Quem lhe pede pão, quem lhe pede a vida, ele dá a vida. Veja que está falando da oração, do pedido para que entre na vida eterna. O primeiro pedido da oração do orador, do pregador, não é para que Deus abra o coração dos outros. É para que Deus abra o nosso coração, de modo que nós não venhamos a nos perder a nossa salvação, mas para que sejamos salvos, certo? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. A peixe fala da pesca. A pesca é a salvação das almas dos ímpios. Eu vos ensinarei a serem pescadores de homens. Cristo não dará uma serpente. Quem é a serpente? Satanás. Então, veja. A pesca vem da água. A serpente vem de vários lugares. Tá? Então, o peixe, o mar, e a serpente, a astúcia. A salvação do homem e a perdição do homem. Aquele que pede salvação, recebe salvação. Não vai receber a perdição. Fala sobre a aceitação da pessoa. Então, primeiro, temos que orar para que Deus abra o nosso coração e não sejamos incrédulos nunca. E que o diabo não roube essa palavra do nosso coração. E nossos pedidos a Deus, com certeza, Ele nos dará a salvação e não nos destinará à perdição. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Este ovo aqui é o fruto, é o nascimento. Tá? É aquilo que vem depois de que acontece a fecundação. É o resultado da fecundação. Tá? Tem aquela história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Quem veio primeiro foi o galo. Para que nasça um ovo, a galinha precisa de um galo. Tá certo? Então primeiro nasce a espécie. Primeiro não nasce o animal, nasce a espécie. E nasceu a espécie lá, macho e fêmea. Então os dois primeiros nasceram. O galo fecundou na galinha e deu o primeiro ovo. Então, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Veja, já usou a palavra Espírito Santo, àqueles que pedem. Então, Jesus resume o pedido da oração aqui em pedir o Espírito Santo. Aí acontece o seguinte. E ele expulsando um demônio, veja, já pulou. Jesus ensina os discípulos a orar. E agora, o que Lucas faz é um corte. Veja, ele faz um corte. A teoria, Jesus usando a teoria. E agora Jesus vai mostrar na prática. E estando ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Você vê isso em Mateus 12. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Aí alguém vai dizer, não, Mateus 12 diz que ele era surdo e mudo. A pessoa só é mudo porque é surda, irmão. A pessoa só não fala porque não escuta. Então, veja, porque o diabo cegou o entendimento. E aqui ele bloqueia o ouvido e a boca, para que a pessoa não ouça e se converta e creia e não propague o evangelho. Então ele nem vai escutar para ser salvo e nem vai salvar ninguém. Por quê? Porque um demônio está possuindo-o. E como é que Jesus sabe que esta pessoa é endemoniada? Em Mateus 12 diz que trouxeram-lhe a pessoa já possessa, já cheia de demônio.
E esse é o primeiro caso, a pessoa que é possessa. Depois eu vou falar sobre os demônios ocultos, tá? Na próxima aula eu falo sobre os demônios ocultos, mas nessa eu vou falar sobre os possessos. Então, trouxeram esse cidadão mudo e surdo. Quando Jesus termina de expulsar o demônio, veja, o mudo falou. E a multidão se maravilhou. O cara acabou de... Você está falando por quê? Porque quem estava por trás daquela mudez e surdez era um demônio. E o demônio foi expulso. Mas alguns deles quem? Da multidão dos fariseus, do povo que deveria receber Jesus como Salvador. Veja que não são da multidão, não são de longe. Diziam, expulsa os demônios. Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Belzebu aqui é uma simbologia de Satanás, é uma alusão a ele. É um nome genérico de Satanás. Então, por Belzebu, príncipe dos demônios, quer dizer, ele tem associação com as trevas. O que ele está fazendo aqui não é expulsando. O que ele está fazendo é que ele mesmo pôs, porque ele tem associação com o demônio, e ele mesmo põe e tira a hora que ele quer. Olha que situação. Aí, e outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Quer dizer, se você expulsa demônio aqui, então faça um sinal aí do céu pra gente ver. Cair fogo do céu, fazer chover. Alguma coisa do céu. Veja que eles não entendem que a batalha espiritual acontece nas mansões celestiais. Eles não tinham essa noção. E que aquele cara que estava possesso de demônio naquele momento ali, ele está com aqueles demônios ali, mas a verdadeira batalha está acontecendo no mundo espiritual. Alguns deles diziam, expulsa. Ele expulsa por causa do Belzebu, porque ele... E o outro dizia assim, não, manda um sinal do céu. No versículo 17, mas conhecendo ele os seus pensamentos, dizia-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesmo cairá. Eu poderia usar aqui o artifício de dizer para vocês assim, olha, um bocado de igreja tá aí se debatendo e tal. Não vão durar muito tempo. Por quê? Porque está dividido. Pastores que não falam com fulano e com ciclano não vão chegar no céu, porque de mal do irmão ninguém chega no céu. Você pode pregar aí a vida inteira, irmão. Pode salvar a vida, a alma de todo mundo, mas se você tiver rixa com seu irmão, é anátema, é maldito. A não ser que me mostre o contrário na Bíblia aqui, que não tem, né? Aí ele diz, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o teu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem o expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, veja, vocês expulsam os demônios também. Os seus filhos também expulsam os demônios. Então, a minha pergunta é, e quando eles expulsam? Expulsam pelo nome de quem? Vocês também têm associação satânica? Isso é que Jesus está perguntando. Aí, agora ele entra. Presta atenção. A segunda parte é aqui. Eu dei esse rodeio todo para chegar aqui. Ele entra. Quando... Versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, lá em Mateus ele diz, pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quer dizer, se eu comecei a expulsar, a botar para fora, a desarmar o ninho de Satanás, isso quer dizer que o que chegou aqui agora foi o reino de Deus. Quer dizer, Jesus chegou com uma avalanche expulsando, empurrando para fora os demônios. Então, o que é que chegou naquele ambiente? O reino de Deus. Não foi o reino das trevas. Que as trevas já imperavam. As trevas já imperavam. Então chega Jesus com o reino de Deus, com o Espírito de Deus. E a função de Cristo é, para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras do diabo. Aí ele vai explicar como é que se
acontece essa batalha no mundo espiritual. Isso aqui eu acho maravilhoso, irmão. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Tem um homem lá, guardando a sua casa, e ele está armado. Então, se ele está armado, tudo que ele tem lá dentro está protegido. Por quê? Porque ninguém vai se meter a besta com ele, que ele está armado. Quem é esse valente? O diabo. O diabo que protegia, entre aspas, o que era seu, o mundo, para que ele dominasse, tomasse e ninguém se aproximasse dele. Já estava tudo planejado, ele tomar tudo, destruir tudo, acabar com tudo, sabe? Que é, no caso, a sua casa. Ele diz isso em Jó, quando Deus pergunta, de onde vens? Ele vem, eu vim de rodear e passear. Passear pela terra, rodear por ela. É o que acontece em 2 Samuel 11. Davi, no seu palácio, está passeando e rodeando pelo pátio. Porque é seu, é dele, é a torre de Davi, a casa de Davi. O diabo faz isso também, essa mesma alusão, mostrando que é dele. Em Mateus 4 e Lucas 4, ele fala para Jesus, tudo isto é meu, foi me dado. E, na verdade não é nada dele, né? Mas ele se acha o dono. O que é dele é só influência, porque as pessoas não querem Deus, e onde a presença de Deus não chega, Jesus não pode fazer muita coisa. Então esse valente, que é o diabo, tem as armas, ele guarda armado o mundo. Para impedir a palavra, para impedir o evangelho, para impedir o pregador, para impedir Cristo, para impedir que a luz do evangelho brilhe. E tudo que ele tem, que são os das trevas, estão protegidos por ele. Entre aspas, né? Ele fez um reino para si. Mas, porém, contudo e todavia, entretanto, ele não contava que, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Paro por aqui, depois a gente vai continuar. Mais valente do que ele. Quem é esse mais valente do que ele? Jesus. Jesus chegou e venceu o diabo. Porque Jesus, isso eu estou falando de Jesus na forma física, lógico que Jesus viesse na forma de Deus, como diz Filipenses 2, se Jesus usurpasse, dissesse, não, eu vou como Deus, ele poderia vir como Deus, e aí ninguém poderia fazer nada, porque ele é realmente mais forte do que tudo, que todos. Não necessitaria ele usar de força nenhuma, porque Deus é mais forte na sua essência do que qualquer outro ser que ele possa ter criado, porque já está escrito que ele é. Então Jesus desce como um homem comum, normal, que sofreu, que foi perseguido e tal, que não usurpou ali naquele momento usar os poderes de Deus, mas Jesus, sendo homem, conseguiu ser mais forte que o diabo. Na forma de homem, Jesus foi tão obediente a Deus que ele conseguiu vencer o diabo. E mostrou que ele venceu. E ele disse, eu venci o mundo. O sistema satânico, o sistema mundano. O mundo, as potestades, os inimigos, a morte, o diabo, as tentações, o sofrimento, as dores. Jesus venceu tudo isso para que nós pudéssemos imitar e também vencer. Não está escrito vós vencereis, tá bom? Está escrito que se eu for fiel até a morte, eu vencerei. Aleluia! Aí vamos para Mateus 12, versículo 29. Aqui ele explica um pouco melhor. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro
não o maniatar o valente, ou amarrar, saqueando então a sua casa. Então, primeiro, Jesus vai amarrar o valente. Depois, como diz em Lucas 11, ele precisa tirar a armadura do valente para depois ele roubar ou tomar os bens que lá estão. Então o primeiro passo é que o diabo está armado. E ele sabe usar a arma dele. E quais são as armas dele? Ih, meu irmão, inúmeras. E nós precisamos do discernimento de espírito para saber quando ele está ali usando essas armas. E ele é valente, irmão. Ele não é aquele cachorro que ladra e não morde, não. Ele é valente. Ele morde e mata. Certo? Esse cara aí, ele é astuto mesmo. E ele guarda, e ele está armado. E ele toma posse, ele acha que aquela casa é dele. Isso falando das vidas, das almas, tá certo? E ele está guardando muita gente, ele está protegendo muita gente contra a palavra, para que a palavra não entre. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é amarrar ele. Como é que nós amarramos ele? Para que você possa fazer alguém se render, algemar alguém. O que você tem que fazer primeiro é usar a arma para ameaçar. Em Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa única arma é a palavra de Deus. Quando a polícia vai prender alguém, a polícia usa a arma. Ele não chega e diz assim, esteja preso. Não. O rapaz lá, o cara, o meliante, ele só se rende mediante a ameaça da lei, pela autorização. A pessoa está fardado, é polícia, é concursado, passou naquele teste, serve o Estado. E pela autoridade que está sobre aquela farda, sobre aquela pessoa, ele diz, pare, levante as suas mãos, você está preso. E ele ameaça, ele aponta a arma. Já desce apontando a arma. Por quê? Porque isso é a valentia do polícia. Não entre mérito aqui, mas é a valentia, o modo com que se deve abordar um vagabundo. Porque para ele que está servindo o reino, no caso aqui o Estado, quem está do outro lado está sendo perseguido, é meliante, é vagabundo. Porém, muitas vezes o cara que está do outro lado também está armado. E quem está cá tem que ser mais esperto, mais valente, mais ágil. Apontar a arma e mandar parar. E é o que Jesus explica aqui. Que nós precisamos amarrar este valente primeiro. Então a gente ameaça o valente com a palavra, aleluia. Coloca ele de mãos atadas, porque enquanto a palavra está sendo pregada, ele vai saindo, ele vai expulsando, ele vai enfraquecendo, ele vai... A mente da pessoa que está escutando vai absorvendo, vai descendo para o coração. À medida que a palavra vai entrando entre juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito, discernindo o pensamento e a intenção do coração. À medida que a espada vai cortando, o fogo vai queimando, o martelo vai batendo. Glória a Deus, a água vai correndo por baixo desse coração duro. O espírito imundo vai saindo, vai saindo, vai saindo. E ele, a partir daquele momento, ele sai daquele corpo, porque a palavra de Deus é maior, mas ele não vai embora. Tá? No versículo 24, Jesus explica que quando ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e aí se aquela casa não for preenchida, ele volta, e não volta sozinho, volta mais 7 consigo. Com ele já são 8, e a pessoa que não é muita coisa boa também, já é quase 9 demônios numa casa só, é muita coisa. Mas nós temos o Espírito Santo, que quando o Espírito Santo chega, o Espírito Santo, através da sua palavra, que é a arma do Espírito, a espada do Espírito, tem o poder de amarrar o demônio. Então a primeira função nossa, como arauto, como pregador, é amarrar esses demônios, esses capetas.
E não se amarra demônio agradando o ouvido de quem está escutando. Se amarra demônio pregando a palavra de Deus da forma que Deus manda. Aí o demônio fica amarrado. E amarrado no nome de Jesus. Mas já está resolvido? Não. Agora o que nós vamos fazer? Versículo 22. É tirar-lhe toda a armadura em que confiava. Qual era a armadura que ele confiava? Ele confiava que aquela casa era dele. Nós vamos tirar. Agora nós não vamos tirar o demônio da pessoa. Nós vamos tirar a pessoa de dentro do poder das trevas. Nós vamos arrancar ela daquele ambiente. Nós vamos tirar ela daquela situação. E como é que a gente tira ela daquela situação? Orando. Então o pregador tem que pregar e orar. Você vai ter que pregar a palavra de Deus. E no final você tem que orar. Certo? Estou ensinando para vocês. Pregue a palavra primeiro. Bata. Bagace. Rebente com tudo, porque Deus lhe deu autoridade para você romper essas barreiras, pisar na cabeça de serpente e escorpião, romper mesmo, destruir tudo que vem pela frente, desmanchar o ninho de Satanás através da pregação da palavra, e nas juntas e medula, na divisão da alma e do espírito, na necessidade da igreja hoje, que é expulsar os demônios, porque as pessoas estão brigando entre si. Porque o inimigo se levantou, porque as pessoas levantaram contra você, e que Deus vai tirar todos os seus inimigos, e Deus vai matar os seus inimigos, e que Deus vai fazer isto, que Deus vai tirar as influências malignas da sua vida. Não vai não, meu filho, vai crescer. Seus inimigos vão crescer, porque à medida que você vai se tornando de Deus, tudo que é do mundo, tudo que é do diabo, tudo que é da carne, tudo que é das trevas, se torna inimigo seu. E você está rodeado de inimigos, rodeado de pessoas que não são de Deus, rodeado de influências satânicas. Então não se iluda, não se engane. Seus inimigos vão sempre crescer. E às vezes o seu inimigo, disse Jesus, que os inimigos do homem são da própria casa. Hoje você tem uma família chamada Evangelho, os inimigos virão de dentro. Então não se iluda, o que você precisa fazer é continuar rompendo as barreiras, batendo de frente com esse sistema satânico. Arrebentando com tudo, atropelando. Você tem que ser um trator de esteira, um arauto, um anunciador, um proclamador do evangelho. Na pregação da palavra, você tem que insistir na dor. Insistir onde o inimigo não quer que você pregue. Insistir contra o erro, contra o engano, contra o pecado, contra a carne, contra as trevas. Pregar o evangelho de Cristo, falar sobre a vinda dele. O tema da pregação deve ser sempre esse. Você pode estar pregando lá sobre a mulher do fluxo de sangue, mas você tem que falar do evangelho, tem que falar de Cristo, tem que falar da salvação. É isto que faz com que uma igreja cresça. O pregador seja, por Deus, outorgado, ensinado. O ministério da pregação cresce nisto. Não é o ministério das agendas, é o ministério da pregação. Se você só pregar uma vez no mês, mas você pregar que Cristo está voltando uma vez no mês, no final do ano serão 12 vezes que você pregou sobre a vinda de Cristo. Em 10 anos você já pregou quantas vezes? Você está entendendo, irmão? A questão não é quantidade de pregação, é qualidade de pregação. Sobre o que você pregou, sobre quem você pregou. Imagine quantos demônios foram expulsos na hora da sua pregação. E no final, quando acabar o culto, você tem a obrigação de deixar ali 10 minutos para oração e fazer o apelo. Muitas igrejas não fazem mais apelo. Você, como pregador, não deve esperar que o pastor faça apelo. Você faz o apelo. Porque é nesse apelar para que a pessoa se arrependa. Às vezes muita gente vai se arrepender já sendo crente, irmão. Já estando ali o tempo todo, mas ainda não tinha recebido aquele choque de consciência espiritual. E ele não sabia, mas quem estava guiando a vida dele era Satanás. Agora ele tem consciência da palavra. Ele tomou aquele susto e peraí, não, eu preciso mudar isso aqui. Aí pronto, aí agora o coração dele está aberto para a semente nascer. Você arou a terra, você arrebentou com os pedregais, você arrebentou com os espinhos, você destruiu aquelas pedras que estavam pela frente, você abriu uma ferida na terra e agora você plantou a semente. Aí virá o pastor da igreja
e vai regar aquela semente, porque a pessoa vai congregar ali. E Cristo dará o crescimento. Paulo pregou, Apolo regou, e Cristo deu o crescimento. Certo, irmão? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos atingir este alvo. Amarrar este valente. E por último, reparte os despojos. Ou seja, a bênção vai ser tão grande que todos receberão. Vai ser repartido aqueles bens. Todo mundo que participou daquela pregação, daquele dia, daquele ensinamento, daquele seminário, daquela escola bíblica, daquele culto de doutrina, daquela oração, daquela palavrazinha do lar, todos ali receberão a alegria. Imagina a alegria de alguém receber a libertação. Imagina a alegria que alguém vai ter na sua alma de não mais ser guiado pelo diabo, pelo inimigo, pela carne, pelo mundo. Então eu deixo essa palavra aqui para vocês e ministro sobre a vida de vocês agora, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor lhe dê discernimento de espírito para saber quem estará lá, quantas pessoas estarão lá, o que vai acontecer. Que Deus lhe dê força para você ler a Bíblia, engolir a Bíblia, mastigar e se impregnar dela, até realmente na sua mão ela se tornar a espada do Espírito. E que quando você pregar, demônios se manifestem e sejam expulsos. Que quando você pregar, pessoas sejam libertas naquele momento. Curas aconteçam. E que os demônios, os anjos caídos, Satanás, seus adeptos, suas influências, venham cair por terra naquele momento da pregação. Que enquanto você estiver pregando, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que muitas almas vão se render ao reino de Deus através da sua palavra, da sua pregação. Que o Espírito Santo convença a todos quantos estiverem te escutando. Que Deus dê sabedoria aos que estão te escutando para ter quietude e escutar a palavra da verdade. Que Deus lhe dê sabedoria, como disse a oração de Paulo em Efésios 6, para que saia da sua boca a confirmação da palavra de Deus. Eu oro por você agora. A você, pregador, que está começando. Que o seu ministério seja próspero em palavra. Que Deus abra a sua boca e coloque dentro de você as palavras da sabedoria. Que toda a timidez de espírito caia por terra. E que você receba neste momento o espírito de ousadia. Que o Espírito Santo de Deus te inspire, te ensine, te ilumine, te dê graça, te dê força, para que você conviva com os erros, com o pecado, e que você se arrependa todos os santos dias, para que você possa entregar o seu melhor a Deus. Que Deus nos dê um espírito quebrantado, um coração contrito a Deus. Que neste momento que você está escutando esta palavra, o Senhor Jesus possa esclarecer as Escrituras, como fez em Lucas 25, no caminho de Emaús para aqueles dois homens. Que Deus faça arder no seu coração agora, em nome de Jesus Cristo, a palavra a ser pregada, o tema a ser inserido. Que o Senhor Jesus te traga a vocação da sua chamada neste momento, e que você receba e toma posse desta palavra, em nome de Jesus Cristo. E aquele que crê e acredita diz: amém. Glória seja dada ao nome de Jesus.